Fala galera, estamos aqui mais uma semana e eu vou rápido porque tem um dado muito preocupante que eu quero entregar para vocês, que também eu falei em sala de aula presencial e aí eu vim buscar aqui mais arcabouço, né, e mais documentação para trazer para vocês, trazer para todos os meus seguidores, que é uma coisa que me preocupa demais. E eu passei, né, presencialmente os dados antigos, que eram os dados que eu tinha na mão naquele momento, mas aí pesquisando eu trouxe aqui um dado muito mais preocupante, né, para falar sobre esse assunto. E entenda uma coisa, que 65% de vocês são prisioneiros de uma ilusão de competência. Vocês acham que pensam, mas vocês apenas reagem. Vocês acham que decidem alguma coisa, mas são apenas levados por circuitos cerebrais que nunca foram treinados para a liberdade real. Então hoje eu vou provar que a pessoa que você chama de eu é de grande parte uma construção de um sistema que te negou o direito básico de entender a realidade. Então, se você não consegue interpretar um subtexto, ou seja, inferir de um texto, como você interpreta as intenções de quem quer controlar a sua vida? Como é que você vai conseguir interpretar, né, essas intenções das pessoas que querem controlar a sua vida se você não consegue inferir de um texto? Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Já chegando com dois pés aqui para vocês, porque é uma coisa complicadíssima e preocupante, e se você sair desse vídeo aqui e não se preocupar também, tem alguma coisa errada com você. Eu estou aqui com os dados da INAF, né, que é o indicador de alfabetismo funcional do Brasil. E eu vou projetar aí para vocês entenderem a complexidade do que eu estou falando. Ele coloca aqui, né, os últimos dados que eles fazem de tempos em tempos. Os últimos dados aí que eles trouxeram para a gente foi os dados de 2024. Eu tinha passado os dados antigos lá para o pessoal da sala, mas eu estou trazendo aqui os dados atualizados para vocês, que é o resultado do alfabetismo funcional, né, que ele trouxe aí estudando até 2024. Então veja o que acontece. Ele coloca aqui que o analfabeto, de verdade, aquele analfabeto, a pessoa que não sabe ler, escrever e por aí vai, é apenas 7% de toda a população brasileira. E aí ele começa a vir em camadas que ele separa por rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Então, ele fala, né, esses dados mostram que as pessoas rudimentares são 22% da população. Então, se você pegar aí, você tem uma massa de 29% da população que é analfabeto funcional. E o que seria esse rudimentar, né? Esse rudimentar são aquelas pessoas que lê apenas palavras, frases curtas ou títulos. E essas pessoas, ela consegue achar informações bem diretas e óbvias em um texto bem curtinho. Por exemplo, se eu colocar aqui, galera, segunda-feira de 19 horas, eu vou estar presencial lá no curso do Mago, trazendo conceitos neurocientíficos de como você não esqueceu o que você estudou. Beleza? Espero vocês lá. E aí, o que é que acontece? Que aconteceu aqui? As pessoas perguntam: de que horas? Aonde é? Qual é o assunto? Vocês estão entendendo a complexidade do que eu estou trazendo para vocês?
Então, entenda que 29% dessas pessoas, elas são analfabetos funcionais. Se a gente juntar ali o analfabeto em si, que é 7% da população, e juntar os rudimentares, que é aquelas pessoas que só sabem dizer o que está escrito ali, uma frase bem curta e nada mais além disso. São os analfabetos funcionais. E aí ele desce para os elementares. Então, os elementares, ele junta aí e diz que são 36% da população, juntando esse grupo aí dos elementares. E os elementares, ele fala que são aquelas pessoas que lê textos de tamanho médio, consegue achar mais de uma informação e fazer pequenas deduções lógicas. Vocês estão entendendo a profundidade do que eu estou trazendo para vocês, que foi a consciência que eu trouxe lá para a sala de aula? Então, entenda só, os rudimentares, que são 22% da população brasileira hoje, são aquelas pessoas que lê apenas palavras, frases curtas ou títulos e consegue achar informações bem diretas mesmo, que está óbvia em um texto bem curtinho. As pessoas elementares são aquelas pessoas que lê textos de tamanho médio, consegue achar mais de uma informação e fazer pequenas deduções lógicas. Então, se você pegar o analfabeto, o rudimentar e o elementar, você vai ter aí 65% da população brasileira que são alfabetizados, mas que grande parte são analfabetos funcionais. Então veja a população e as pessoas que estamos trazendo e que estamos trabalhando hoje em todos os lugares, seja no nível profissional, seja no nível pessoal, seja no nível acadêmico. As pessoas que estão indo fazer curso técnico, que estão indo fazer uma graduação ou alguma coisa desse tipo, a grande parte delas, 65% dessas pessoas, estão nesse meio aí de analfabeto funcional praticamente. Então veja o perigo de que é isso. Por quê? Porque o problema real aqui é tanto o analfabetismo funcional quanto a desumanização funcional, pô. O sentimento do estar perdido no mundo, o sentimento de estar perdido no mundo, de ser enganado por promessas de tigrinho e por aí vai, por juros que você não entende e por líderes populistas que falam que você quer ouvir porque você não tem estrutura suficiente para entender e inferir desse texto, dessa frase que você está lendo e ter uma opinião própria sobre isso. Então entenda só que as pessoas elas sofrem porque são amalgamadas naquela massa que são levadas por aí, por A mais B, vem e vai. Elas estão nessa massa e aí elas não têm ideias próprias, elas não têm eco de ideia, ou seja, ela fica só reproduzindo ideias de terceiros. Entenda só que isso é muito, 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 muito preocupante, pô. E quando eu falo dessas pessoas que são amalgamadas, são aquela massa de pessoas sem ideias próprias e que ela se funde em torno de um líder, perdendo a sua total individualidade. Então veja o poder, que essas pessoas, que esses líderes têm nas mãos. Então quando a gente fala, veja só, quando a gente fala do músculo invisível que eu trago
esse termo para você entender, mas como assim? O que seria esse músculo invisível, né? Que é a parte do letramento funcional. É aquela capacidade de você usar o que se aprendeu para resolver problemas reais da vida. Como é que você vai entender uma coisa para resolver um problema real da vida se 65% das pessoas são amalgamadas em torno de uma massa e vai naquela cabeça de Maria vai com as outras? Então veja só que o cérebro, falando do cérebro, ele precisa de treinamento para criar circuitos, aprender, sei lá, matemática, gramática. É como você fizesse uma musculação no seu braço. É como você fizesse essa musculação para você criar fibra necessária para depois você começar a levantar um peso real. Então você aprender, você exercitar o seu cérebro é importante para você ir criando robustez, para você poder ir de encontro a essa massa amalgamada que está hoje na população, que é esse 65%. Então veja uma coisa assim, é bem complicado falar sobre isso nesse curto espaço de tempo, porque 65% dos brasileiros, eu estou repetindo isso o tempo todo, 65% dos brasileiros com escolaridade não conseguem avaliar criticamente um texto moderado. Eles vivem apenas ali, naquela superfície. Por quê? Porque o cérebro ele busca o caminho de menor resistência, ele está o tempo todo fazendo isso. Então, são conteúdos rápidos, fofocas e espetáculos, eles começam a ativar o seu sistema de recompensa sem exigir o esforço cognitivo que você precisa para estruturar o seu cérebro e ter criticamente uma ideia para poder dizer, não, calma aí, eu não concordo com isso não, por conta disso, disso e disso, e você elaborar um texto crítico sobre alguma coisa. Você não consegue porque o seu cérebro está o tempo todo buscando a menor resistência possível de coerência com o seu ser, que os conteúdos rápidos, as fofocas, espetáculos e coisas rápidas vão dando recompensa a você e isso vai atrofiando o seu cérebro e não te deixa com a autonomia necessária para você ter um posicionamento crítico sobre alguma coisa. E aí você começa a ser levado por coisas que você às vezes nem sabe a profundidade daquilo, mas deixa a grande massa te moldurar e te levar para aquele lugar. Então 65% dos brasileiros não têm cognição suficiente para exercer a sua própria cidadania. Você não é livre se você não entende as regras do jogo que você está perdendo. Ou seja, se você não entende as regras do jogo que você está vivendo, porque você não tem capacidade crítica para fazer esses julgamentos, como é que você vive? Fala comigo. Como é que você vive? Então aí, para trazer uma realidade, e eu quero trazer uma pergunta para fechar mais ou menos aqui esse raciocínio rápido que eu trouxe para vocês. Se eu te desse hoje um texto com 5 parágrafos sobre assuntos diferentes, você seria capaz de perceber que eles não fazem sentido juntos. Ou a sua mente, ela tentaria criar uma mentira confortável para te dar a ilusão de que você entendeu o que eu acabei de lhe mostrar. Se eu trouxesse, 5 parágrafos de um texto, sabe o que é parágrafo, né? Se eu trouxesse 5 parágrafos de textos totalmente diferentes, você teria a capacidade de criticar esses textos e dizer, um texto não tem nada a ver com o outro. Ou para você criar menos esforço para você
E para você achar que entendeu aquilo que eu trouxe para você, você criaria uma mentira lógica para dizer que aqueles textos faz sentido, que na verdade não faz sentido nenhum. É o que a maioria das pessoas, 65% da população, leria e não entenderia nada daqueles textos que eu mandei, e aí eles criariam uma mentira mental para ficar mais confortável aí para você, para responder e para dizer que eu entendi, mas na verdade você não entendeu nada e você está sendo guiado, amalgamado nessa massa para levar você para onde quer que esse líder, seja qualquer líder, queira levar você. Então, vimos aqui de forma bem superficial mesmo, vimos aqui que o você que não entende o que lê é uma construção de sistemas que te quer funcionalmente analfabeto para você ser facilmente manipulável. Mas vimos também que aqui nesse curto espaço há um caminho de saída, pô. Lê 6 livros por ano, sai das redes sociais, treina o teu cérebro, né? Tenta interpretar alguma coisa. Cara, faz alguma coisa. Então, o convite que eu te faço é que não aceite ser uma vítima da sua falta de circuitos cerebrais, pô. A melhor notícia da sua vida é que o você, na verdade, limitado, não é o você na sua essência. Você consegue mudar isso, mas você precisa de esforço mental, gente. Então, entenda o perigo. Se você quiser entrar, tá aí, só colocar resultado do INAF 2024 e aí você vai lendo lá. Se você não for os 65% dos brasileiros que tá nesse analfabetismo, nesse letramento funcional. Entenda o que eu quero trazer para você hoje. Entenda o perigo que estamos levando hoje para a sociedade desse resultado que eu acabei de mostrar para você. Então, gente, vamos correr, vamos nessa, porque isso é importante demais, cara. Isso é muito importante. E eu queria trazer, né, esse impacto para você, que foi o impacto que eu trouxe lá na sala de aula de forma presencial e aqui de forma bem rápida, que faltou tanta coisa para eu falar, mas eu espero que você tenha essa capacidade de entender que, cara, eu não posso ser essa pessoa. Eu não posso ser essa pessoa. Eu não posso fazer parte desses 65% que é praticamente um analfabeto funcional. Entenda o que eu quero dizer. Beleza, gente? Então, um forte abraço para vocês. Vamos nessa e poupar um pouquinho para pensar essa semana. E entende realmente o que eu quero mostrar para vocês. Eu sei que foi rápido, mas a internet está aí. Usa ela ao teu favor. Vai lá, pesquisa, entende e aprofunda e vai exercer o teu cérebro. Não fica nesse sistema de recompensa rápido que o mundo está fazendo você ter. Beleza? Vamos nessa. Um forte abraço e um beijo para vocês.